Fala, galera! Vocês já ouviram muito falar sobre as lendas do Brasil, certo? Com certeza. Então, eu separei 10 lendas que, na minha opinião, são as mais assustadoras, vamos falar assim. Então, pega os fones de ouvido, a pipoca, desliga a luz do quarto para estar aquele clima mais assustador e vamos comigo assistir isso. Já não esquece, que eu vou pedir agora, de se inscrever no canal, deixar um like, deixar os comentários aí. Que vídeos vocês querem ver aqui no canal? Quais temáticas? Quais lendas vocês querem conhecer para mim poder trazer para vocês verem? Falou? E em 10º lugar está a lenda da Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma bruxa que se disfarça de ave. Ela voa sobre a casa das pessoas, pousando no topo e cantando um canto horrível. Nisso, as pessoas saem para tentar espantar esse pássaro estranho, deixando a porta de suas casas desprotegida. A Matinta entra, leva suas crianças embora e provavelmente elas devolva ou devore-as. Mas para ela devolver seus filhos, você tem que fazer um favor para ela, que geralmente você nunca consegue. E em 9º lugar está a lenda do Tutu-Marambá. O Tutu-Marambá, ele é tipo um bicho-papão. Ele é um transformista. Ele se transforma naquilo que é o nosso pior pesadelo, no nosso pior medo. Pode se transformar, por exemplo, numa noite escura, num lobisomem, num assaltante, ou até mesmo, sei lá, na Receita Federal ou no presidente. E em 8º lugar está a lenda do Arranca-Línguas. O Arranca-Línguas é uma criatura semelhante a um enorme gorila negro. Ele tem esse título de Arranca-Línguas porque ele se alimenta da língua de animais e de seres humanos, tá? Ele arranca as línguas tanto de bois, de gato, cachorro, seres humanos e se alimenta delas. Por isso o título Arranca-Línguas. Eu, particularmente, não queria conhecer esse bicho pessoalmente. E em 7º lugar está a lenda do Capelobo. O Capelobo é uma espécie de lobisomem. Só que diferente do lobisomem, ele não é um transformista. Ele não é um homem que se transforma em Capelobo. O Capelobo é uma criatura que nasce já assim, como um ser humanoide com cabeça de tamanduá. Ele se alimenta de suas vítimas, prendendo seu focinho enorme no crânio da pessoa e sugando tudo que é por dentro. O capelobo também só tem um único ponto fraco, que é o seu umbigo. Se você atingir o umbigo do capelobo, ele cai derrotado. E em 6º lugar está a lenda do pé de garrafa. Uma criatura folclórica mais conhecida ali na região do Paraná, do centro-oeste do Brasil. É uma criatura normal, com os braços normais, um olho, uma boca e um chifre. Só que quando você vai olhar para os pés, é um único pé em formato de garrafa. Particularmente, se eu encontrasse esse bicho no meio de uma floresta escura, eu sairia correndo para a direção oposta. E você? Em 5º lugar está a lenda, que provavelmente é uma das mais tristes que vocês vão ver aqui, que é a lenda da coruja rasga-mortalha ou coruja Suindara. A rasga-mortalha era uma moça que estava prometida a casamento a um certo rapaz. E esse rapaz meio que não gostava dela. E para evitar esse casamento, ele acabou matando-a. O pai da rasga-mortalha, que se chamava Suindara, ele decidiu chamar um pajé, um cacique de uma aldeia, para que salvasse a filha. O homem, ao ver o estado da menina, disse que não tinha como mais salvar ela, mas tinha como transformar ela em uma coruja. O que acabou acontecendo. A rasga-mortalha, ao se tornar a corujinha rasga-mortalha, ela saiu voando, pousou sobre a casa do homem, que comemorava a morte de Suindara, já que não precisava mais se casar com ela. E, em suas palavras, ele dizia: graças a Deus me livrei daquela mulher feia, e vou poder me casar com uma mulher mais bela. Ao se deitar em sua cama, ele ouviu o cantar da rasga-mortalha, que eu vou colocar aqui no vídeo depois. Valeu? E disse: que pássaro estranho, nunca ouvi. E se deitou para dormir, o sono ao qual ele nunca mais acordou. E em 4º lugar
está a lenda que todos os caçadores temem, a lenda do Curupira. O Curupira é um ser humanoide, uma entidade humanoide que é careca, peludo, com orelhas pontudas, narigudo, e o que mais chama a atenção, seus pés virados do contrário, os calcanhares para frente e os pés para trás. O que engana os caçadores que estão pela mata, pensam que já vieram daquele lado, quando na verdade estavam vindo de outro. O Curupira, ele é aterrorizante em si, porque quando alguém provoca ele costuma não perdoar. Ele não é igual a caipora, que só bate. O Curupira faz você, que caça por diversão, por maldade mesmo, você, seu cabra ruim, se arrepender de ter entrado na mata, ou então virar camisa de saudade. Tá. Em terceiro lugar está a lenda da comadre Florzinha. A lenda da comadre Florzinha diz que ela era uma menina quando o próprio pai não gostava dela. Tipo, torturava ela, abusava dela de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E um dia ela estava dentro da mata para fugir do pai. E ela encontrou um pé de pimenta. Esse pé de pimenta, ela colocou todinho, todas as pimentas do pé, no caso, não o pé de pimenta, colocou todas as pimentas do pé no prato de papa do pai dela. Fazendo assim ele ficar furioso e dar uma surra nela que quase a deixou morta. Quando a comadre Florzinha conseguiu escapar, o pai, não querendo desistir de dar uma boa surra, foi atrás. Mas quando ele entrou na mata, simplesmente a mata começou a proteger a menina. As árvores ganharam vida e prenderam o pai dela com cipós e levantaram ele. E dando um cipó de cansanção ou urtiga para a menina, ordenaram que ela batesse nele. Ela bateu tanto nele que quase o matou. As árvores foi quem empataram ela de matar o próprio pai. Só que ela não queria parar. As árvores mesmas afastaram ele dela. Durante todo o percurso que esse homem fez dentro da mata, só era possível escutar seus gritos, seus últimos gritos de dor e de arrependimento. Portanto, não mexa com a comadre Florzinha. Tenha medo dela. E em segundo lugar está a lenda da Cuca. Quem não conhece a Cuca, quem nunca chorou de medo quando a mãe dizia "Cala a boca, menino, ou então vou mandar a Cuca vir te pegar"? A Cuca é uma das lendas que mais aterroriza as crianças, principalmente as mais bagunceiras. A Cuca é uma bruxa velha que se disfarça de jacaré. Tem dois termos para essa história. A Cuca provavelmente é uma bruxa velha, baixinha, que usa o crânio de um jacaré na cabeça para causar mais medo nos jovens, nas crianças. Mas tem outro relato que diz que a Cuca é realmente um jacaré, como aparece no Sítio do Pica-Pau Amarelo e em tantos outros contos, outras histórias e faunas. E você? Já dormiu com medo da Cuca? Essa velha horrorosa que carrega crianças? Conta. E em primeiríssimo lugar está ele, o Lobo Pidão. Baby, I'm playing on you tonight. Tirando brincadeiras à parte, pessoal, a primeira lenda que está em primeiro lugar é a lenda do lobisomem. Quem não treme de medo quando chega a madrugada da quinta para sexta-feira, que começam os cachorros a latirem pelas ruas, aquele uivo sinistro, ou então quando você está no sítio e começa aquela cavalgada, aquela ferocidade toda. A lenda do lobisomem diz que geralmente é um jovem de 13 anos, sétimo filho, depois de 6 mulheres. Só que existem outros contextos. Por exemplo, tem a lenda que diz que um lobisomem nasce quando um homem bebe água da poça da pegada de um lobo. Ou então, quando você é atacado e mordido por um lobisomem. Mas, brincadeiras à parte, com essa conversa à parte, você teria coragem de encarar um lobisomem cara a cara? É isso, galerinha. Esse foi o vídeo. As 10 lendas mais assustadoras do Brasil. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com todo mundo
curtir e deixar aí nos comentários quais lendas vocês querem ver. Então fica combinado assim, galera. Vocês vão deixar aqui nos comentários as lendas que vocês querem que eu conte pra vocês. As histórias, o que elas fazem, ou então que eu crie o roteiro de uma história inventada com uma dessas lendas. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!